É, então, eu acho que isso era um tópico bastante prático para a gente, né? Com muita frequência a gente recebe esses pacientes para avaliar, avaliar se a gente deve, né, já fazer uma adjuvância para esse paciente de alto risco com radioterapia imediata ou esperar uma eventual recidiva, sinal né, de persistência do PSA ou de recidiva bioquímica para irradiar, fazer um salvamento precoce. E agora eu acho que a gente tem mais dado, né? Aí o João vai apresentar aí. Um outro aspecto interessante também, eu não sei se você já conhecia essa metodologia de meta-análise e revisão sistemática que foi feita nesse artigo aí que o João vai apresentar, que ele é feito durante o próprio decorrer do estudo, né? Isso eu achei bastante interessante. Vou dizer para vocês que eu não me aprofundei muito na metodologia, não, mas eu achei, não sei se vocês já tinham visto essa metodologia antes, eu acabei vendo que isso foi feito em outros estudos também dentro de câncer de próstata, achei muito interessante. Enfim, vou deixar o João aí, passar a palavra para o João, que o João vai estar com mais propriedade aí para apresentar todo mundo, com certeza estudou a fundo aí o artigo. Fala aí, João. Obrigado, cara. Obrigado aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou João Boixá, sou residente de segundo ano da Urologia do Pedernest. Bom, hoje nós vamos falar sobre um estudo meta-análise, uma revisão sistemática, foi lançado no Lancet ano passado, que trata sobre a radioterapia adjuvante versus a radioterapia de resgate precoce para o tratamento da doença localizada, versus a doença e também da doença localmente avançada do câncer de próstata nos pacientes submetidos à prostatectomia radical. Nós partimos de um background de incerteza até então, até tempo atrás, não existe muito consenso em fazer a radioterapia adjuvante, ou então se é para ser feito a radioterapia de resgate, se é um resgate precoce, qual é o timing do PSA, se é um PSA de 0,5, como vinha sendo feito até pouco tempo atrás, se é um PSA de 0,2 pós-prostatectomia radical. O próprio Campbell, da 12ª edição, que é a mais nova, fala que é indicada a radioterapia adjuvante nos pacientes de alto risco de doença localmente avançada ou então doença localizada, mas a gente vê que, como mostrou esse estudo, os resultados são bem contundentes. É um estudo bem consistente no que ele propõe fazer, que é defender a radioterapia de resgate precoce. Nós também sabemos, já bem definido, que a adjuvância diminui até de 40% a 60% a taxa de recidiva bioquímica, mas os resultados a longo prazo, em termos de sobrevida global, sobrevida livre de metástase, sobrevida livre de evento, seja ele o evento que for, seja recidiva bioquímica, seja sobrevida livre de metástase também, ela não se altera muito. Na verdade, às vezes se altera 1 ou 2%, alguma coisa assim, mas isso tudo dentro do intervalo de confiança, né? E nós também sabemos que os pacientes que são expostos à radioterapia de adjuvância, eles têm uma taxa de complicação, seja complicação vesical, com sangramento, cistite actínica, complicação intestinal, proctite, seja complicação sexual com disfunção erétil, é uma taxa elevada. E se for pensar que dentro desse grupo de pacientes, nem todos precisariam ser expostos à radioterapia, seja ela a dosagem que for, se são 66 centigrays, se são 20 sessões, 33 sessões, não importa. Importa que eles vão ser expostos à radiação. Tem um estudo de 2012, um estudo inglês, do professor King, que mostra que um aumento de 0,1 no PSA no paciente submetido à prostatectomia radical, ele repercute em uma queda de 2,6
na sobrevida 100%, na sobrevida sem a recidiva bioquímica. Então, isso é uma coisa, é uma ideia que fica na nossa cabeça e nos faz pensar em acelerar a, a terapia de resgate, sermos menos permissivos com o aumento do PSA no pós-operatório da cirurgia radical. Bom, essa meta-análise foi uma meta-análise junto com uma revisão sistemática que levou em consideração apenas 3 estudos. Foram elencados 760 estudos, mas logo de cara já tiraram, se não me engano, 753, daí sobraram 7, depois eles fizeram lá os critérios, diminuíram, tiraram os estudos com muito viés, e os estudos que foram eleitos para meta-análise são os seguintes. O estudo Radicals, que tem o resultado primário avaliado, que é o tempo livre de metástase. O estudo número 2, que é o estudo GETUG-AFO-17, que leva em consideração o resultado primário de sobrevida livre de evento. E o estudo RAVES, que tem o resultado primário de progressão bioquímica após a radioterapia de resgate versus a radioterapia adjuvante. Esses três, na verdade, esses 3 estudos botam a radioterapia adjuvante versus a radioterapia de resgate. No paciente também de doença localizada, doença localmente avançada. Um contra o outro e compara os resultados. Esses 3 estudos foram avaliados com um extenso critério lá de avaliação do viés como baixo risco de viés. Então, são estudos bem confiáveis. Uma coisa que o professor Bruno estava falando agora há pouco é que essa revisão ela começou ainda sem os resultados dos estudos. Então, os resultados, em termos de longo prazo, ainda não estão fechados completamente, mas o que a gente já pode ver é que eles já mostram a tendência que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a tendência da... Quer dizer, não vou falar agora não, vou deixar para falar daqui a pouco, senão vou ficar largado. Todos os pacientes também que foram avaliados nesse estudo foram pacientes com intermediário e alto risco, com doença livre de metástase, localizada ou localmente avançada e pós-prostatectomia radical. Todos esses pacientes, nos 3 estudos, foram submetidos à radioterapia adjuvante de 4 até 22 semanas no pós-operatório. Foram incluídos pacientes com T3, T4, com Gleason 7 a 10, margem positiva ou não, com PSA pré-operatório maior do que 10, com PSA no pós-operatório menor do que 0,2, ou seja, os pacientes que acabaram de operar, mas já tinham PSA maior do que 0,2, esses não foram incluídos. Além disso, todos os pacientes eram livres de metástase. Foram excluídos pacientes com radioterapia prévia ou então pacientes que fizeram bloqueio hormonal pré ou pós-operatório. Isso, entre aspas, porque a gente vai ver daqui a pouco que teve um estudo em que os pacientes fizeram bloqueio hormonal sim. Os resultados primários foi basicamente a sobrevida livre de eventos, sendo que esses eventos são um PSA maior do que 0,4, um aumento do PSA após a radioterapia, a progressão clínico-radiológica, o início de um outro tratamento fora desse trial, a morte pelo câncer, ou então um PSA maior do que 2 após a randomização, e nesses casos os pacientes já não estavam mais dentro do estudo. Bom, o primeiro estudo é o maior de todos os estudos, ele é o estudo Radicals. Foi um estudo que teve um N de quase 1.400 pacientes, sendo que metade foi mandado para a radioterapia adjuvante, metade foi mandado para a radioterapia de resgate precoce, a média de idade por volta de 65 anos, um PSA pré-operatório de 7,8 num grupo, de 8 no outro, mais de 3/4 dos pacientes eram estágios T3A, 3B,
também 3/4 tinham um Gleason de 7, mais ou menos 63% tinha margem positiva, 20% só tinha envolvimento da vesícula seminal, e acometimento extracapsular de 71% mais ou menos em cada. Metade dos pacientes não tinha linfonodo envolvido. Agora, os pacientes eleitos para esse estudo foram pacientes T3A, T3B ou T4, ou então Gleason 7 a 10. Os pacientes podiam escolher se eles iam entrar no grupo da randomização com hormônio ou então não. A radioterapia feita foi a radioterapia no leito prostático, assim como nos 3 estudos, foi sempre a radioterapia no leito prostático. O esquema da radioterapia foi de 66 centigrays em 33 frações, ou então de 52,5 centigrays em 20 frações. O tempo da radioterapia foi de até 6 meses após a cirurgia radical. O tempo o gatilho para você indicar a radioterapia de resgate foi um PSA maior do que 0,1, ou então 3 aumentos de PSA ainda menores do que 0,1. O resultado primário avaliado foi a sobrevida livre de metástase, e foi um estudo com um design de superioridade da radioterapia de resgate em relação à radioterapia adjuvante. Bom, o que esse estudo adicionou de valioso para o tratamento do câncer de próstata foi que a radioterapia adjuvante não mostrou nenhum benefício em comparação com a radioterapia de resgate, mas, por outro lado, ela aumentou a chance das complicações urinárias e complicações intestinais da radiação. E tomou a conclusão de que, na ausência de um aumento substancial no benefício da radioterapia adjuvante, não tem por que a gente fazer a adjuvância, e tem sim razão em esperar o PSA trigger para indicar a radioterapia de resgate. O segundo estudo foi o estudo GETULI-AFO-17, com N de 424. Assim, a maior parte das pacientes, das características demográficas do estudo são semelhantes. A diferença desse estudo para o outro é o N dele, que é menor, e uma taxa de acometimento linfonodal de 0%. Nenhum tinha linfonodo positivo. Além disso, esse estudo não tinha a avaliação do PSA pré-operatório, e também 100% tinha acometimento extracapsular. Bom, os critérios de inclusão foram, de novo, iguais, T3A, T3B, T4, com invasão do colo, margem positiva e extensão extracapsular. A diferença substancial também é que, nesse estudo, todos os pacientes receberam hormonioterapia junto com o tratamento da radiação. Esse hormônio era triptorelina, foram durante 6 meses, sendo que a aplicação era uma aplicação de 3 em 3 meses, somando 2 aplicações. A radioterapia também era do leito prostático, de 66 centigrays em 33 frações. O tempo limite para você fazer essa radioterapia adjuvante foi até 6 meses após a prostatectomia radical. O trigger da radioterapia foi um PSA de 0,2, e também um estudo que tinha como o resultado primário a sobrevida livre de eventos. Um estudo que tinha como um design de provar a superioridade do resgate em relação à adjuvância. Novamente, teve um resultado semelhante ao estudo anterior, não mostrou benefício em sobrevida livre de evento, o outro era sobrevida livre de metástase. A adjuvância apresentou novamente mais efeitos tóxicos geniturinários e sexuais em relação aos pacientes que foram randomizados para serem submetidos à possibilidade de fazer radioterapia de resgate.
E a gente chega à conclusão novamente que o resgate precoce pode evitar a toxicidade sem benefício, justamente por menos pacientes serem submetidos à radiação. Já o estudo Reis foi feito com um N de 333 pacientes. Todos esses estudos tiveram um follow-up aí prolongado. Esse estudo agora teve um follow-up de média de 80 meses. A diferença desse estudo é que, basicamente, todos os pacientes escolhidos para um grupo ou para o outro tiveram acometimento linfonodal. 99% da adjuvância e 100% da terapia de resgate. Essa é a diferença mais substancial. Nesse estudo também, nenhum paciente usou hormonioterapia. E é um estudo com um design para provar a não inferioridade do tratamento de resgate. Esse estudo mostrou também que não havia conclusão sobre a não inferioridade do tratamento de resgate. O tempo livre de recorrência era igual e o resgate diminuiu a metade o total das irradiações, né? Provando ser menos tóxico do que a radioterapia adjuvante. Bom, os resultados, sobrevida livre de evento em 5 anos foi muito semelhante, de 89% no grupo da adjuvância versus 88% no grupo do resgate, dentro do intervalo que se caracteriza como não clinicamente significativo. 60% dos pacientes não precisou de resgate no período. E é isso que explica essa diminuição aí na taxa de complicação da radioterapia, né? Não que a radioterapia do resgate seja substancialmente diferente da radioterapia da adjuvância. Inclusive, a radioterapia da adjuvância está atualmente preconizada de fazer doses mais altas de centigrade do que era feito antigamente. Enfim, o resultado não mostrou relação com os fatores pré-operatórios. O que importava, no final das contas, era se era feito a radioterapia adjuvante ou a rádio de resgate. Não importava muito o envolvimento linfonodal, não importava muito o estadiamento ou gliso, não importava tanto o PSA. Dentro desse grupo, o que importava mesmo foi a exposição à radioterapia. A grande maioria era livre de linfonodos e, assim, nós temos, como eu já tinha falado no início da apresentação, estudos prévios muito ineficazes que não chegam a conclusões importantes. Ao contrário desse estudo que a gente viu hoje, que tem um resultado bem contundente. Do início ao fim desse estudo, ele sempre fala a mesma coisa, bate sempre na mesma tecla. Na tecla da ausência de benefício da radioterapia adjuvante e do aumento da toxicidade por conta da exposição no maior número de pacientes. E aí, como o professor Paulo gosta de sempre no final da apresentação botar um take-home message, a de hoje é essa: fazer apenas radioterapia de resgate precoce. Muito bom, João. Ótima apresentação. Eu vou deixar para falar mais para o final. Eu acho que esse artigo realmente foi muito importante. Na verdade, é uma meta-análise, né, como você falou, de 3 artigos extremamente relevantes. E eu acho que, assim, dentro da uro-oncologia, nos últimos 2 anos ou menos, talvez 1 ano, né, ele mudou a conduta aí. Né? Se você conversar, eu tentei chamar 2 radio-oncologistas aqui, o Tarcísio e uma outra colega, eles não puderam estar presentes, mas, de fato, foi uma meta-análise que muda a conduta, né? Baseado nesses 3 artigos. Eu vou passar a palavra para o Bruno, fazer os comentários dele, e aí depois a gente segue aí com outros comentários e perguntas.
Então, você falou bem, né, Paulo? Uma pena a gente não ter os radio-oncologistas aqui, que uma pergunta até que eu ia fazer para eles era, na prática, se eles têm observado realmente uma redução importante no encaminhamento para adjuvância, né? Imagino que sim, né, que eles agora estejam recebendo os pacientes mais num cenário de salvamento precoce, né? E isso que eu acho que é um conceito importante, realmente acompanhar de perto esses pacientes, né, e oferecer um resgate bem inicial ali. A gente sabe que tem um impacto grande você oferecer com um valor de PSA abaixo de 0,50, pode ser até mais precoce logo no início, desde que você confirme no intervalo de pelo menos uma semana com 3 aferições do PSA acima de 0,20. E se quanto mais tardio, pior. Se entre 0,5 e 1 a curva é pior, de 1 até 1,5 é pior, até 2 é pior ainda, enfim. Quanto mais alto o PSA no resgate, aí realmente o paciente vai ter prejuízo, né? Isso acho que é o conceito mais importante. E com esse resultado aí, e até o resultado do Artistic, né, da meta-análise, e interessante que ela tem menos viés do que os estudos, do que uma meta-análise feita após os estudos estarem completos. Isso que eu estava comentando, né, desse metodologia. Eu não conhecia, não sei, o Paulo, se você já tinha dado uma lida sobre essa metodologia, FAMI, né, Framework, Adapted Meta-Análises, enfim, eu fui dar uma olhada, é bem interessante. Tem 6 estudos em câncer de próstata já foram feitos com essa ferramenta, dessa forma, né, de análise, e ela é interessante que ela reduz ainda mais o viés. Você não consegue selecionar o estudo, você já acompanha a população desde o início, os 3 estudos já foram acompanhados, e os dados foram colocados na meta-análise já durante a evolução dos estudos, e não ao final, não após publicação. Quer dizer, o resultado da meta-análise precede os próprios resultados de longo prazo dos 3 estudos individualmente. Isso é muito interessante, e quando a gente lê né, o quanto isso tem impacto também no resultado dessa meta-análise, né, na questão da metodologia, né? Vale a pena até os residentes darem uma lida aí, eu li rapidamente, não tive tempo de me aprofundar, mas é FAMI, né, é interessante. E acho que hoje, realmente, depois desse estudo, fica difícil justificar a gente encaminhar, já que a gente sabe que vai supertratar um grupo significativo de pacientes, né, que a gente vai oferecer a radioterapia com todas as toxicidades possíveis aí para esses pacientes, todos os riscos aí de sequela, de problemas clínicos, e de outra forma alguns pacientes nem iriam precisar de radioterapia. Isso é um outro, além de não mostrar uma mudança no desfecho, não ter benefício, a gente vai oferecer também prejuízo para os pacientes. E antes de tudo, a medicina tem que tentar não causar prejuízo, antes de tentar causar qualquer benefício, a gente tem que primar por não lesar o paciente, né? Então acho que o mais importante talvez até seria escutar a radio-oncologia e dizer, não, realmente agora a gente está num cenário em que a gente está evitando ao máximo indicar para esse paciente uma radioterapia adjuvante, então a gente realmente está privilegiando e está conseguindo discutir isso com para a maioria dos pacientes, considerar só um salvamento precoce. Enfim, vou passar a palavra aí para vocês, para vocês entrarem com opinião aí. Ô, Bruno, fala aí, Fernando, depois eu falo. Boa noite, pessoal. João, obrigado pela apresentação. Esse é um assunto que a gente já fala há bastante tempo e, na realidade, não é um assunto muito antigo, né? A cirurgia radical de próstata, né, se a gente for avaliar, não é uma cirurgia tão antiga comparado com outros cânceres. É uma cirurgia desenvolvida na década de 80. E desde então também existe a radioterapia como uma opção de tratamento, né? Eu e Paulo, que somos contemporâneos, a gente é de uma escola que sempre teve uma tendência a utilizar muito mais a radioterapia de resgate do que a radioterapia adjuvante, né? E como eu falei, é um assunto antigo porque as radioterapias, e principalmente falando em década de 90, início do ano 2000, elas eram muito tóxicas, né? E eu lembro quando a gente era residente, a gente pegava muitos pacientes com cistite aquitínica, retite aquitínica, extremamente sintomático com a radioterapia. Então, assim, a nossa escola da urologia da UERJ, a gente sempre teve uma tendência à questão da radioterapia de resgate.
O que aconteceu foi que teve um avanço, né, na técnica da radioterapia, obviamente, hoje em dia ainda melhor. E começou aquela tendência muito grande a encaminhar os pacientes de alto risco para uma radioterapia adjuvante. Né? A gente operava o paciente veio com Gleason 8, um T3, né? E esses pacientes acabavam sendo encaminhados para a radioterapia adjuvante, inclusive em guideline, né? Se eu não me engano, 2015, não me lembro ao certo o ano, que foi colocado em guideline a utilização da radioterapia adjuvante. Só que assim, a nossa grande preocupação é sempre o bem-estar do paciente, né? E como você vê no RAVES, eles mostram que o benefício, os pacientes que se beneficiam quer dizer, que não se beneficiam na realidade, 60%. 60% dos pacientes passaram um período sem necessidade de radioterapia. Então, se a gente está evitando um tratamento para o paciente, um tratamento, por mais que hoje nós tenhamos uma tecnologia muito avançada na radioterapia, seria excelente que tivéssemos radio-oncologistas aqui hoje até para debater isso com a gente, porque a gente acabou diminuindo um pouco o número de pacientes deles. Mas, pensando no benefício do paciente, essa meta-análise com esses 3 trabalhos que foram muito bem desenhados, eu não vou chamar de mudança de paradigma, né? Porque é algo que é discutido há muitos anos e já teve em momentos que a prioridade seria o resgate, em outros momentos a prioridade é a adjuvância, mas volta a dar benefício, embasamento científico para a utilização da radioterapia de resgate. Só uns outros pontos que eu gostaria de colocar. Um dos trabalhos utilizados foi o GTUC 17, e João, antes teve o GTUC 16, é um trabalho um pouco diferente, mas a ideia do GTUC 16 era comparar o quê? Porque a gente está falando da radioterapia, a gente tem alguns acadêmicos presentes na reunião, é interessante eles ouvirem isso, que depois do GTUC 16, ficou preconizado o quê? Que todo esse paciente que a gente vai fazer a radioterapia de resgate, que seja incluído no bloqueio hormonal nesses pacientes, mostrando aí um benefício de cerca de 65% dos pacientes que utilizaram bloqueio hormonal associado à radioterapia de resgate, e em torno de 45%. Então, chega a ser uma melhora significativa, com P significativo, desses eventos pós a radioterapia de resgate nesses pacientes que receberam o bloqueio associado. Isso também hoje já é um guideline, já é preconizado. Outra grande questão que a gente sempre fica, a gente vai ficar devendo até por conta da ausência de um radio-oncologista hoje, é o tipo da radioterapia a ser realizada. Quando eu digo o tipo da radioterapia, eu digo uma radioterapia apenas na loja prostática, uma radioterapia acometendo os linfonodos ilíacos e até os linfonodos quase até bifurcação com os grandes vasos. E também alguns trabalhos mostram que quando você faz o Sport Trial, Sport Trial é o nome do trial que avaliou esses 3 grupos, e mostrou um benefício do grupo 3, que seria o grupo que fazia a radiação mais estendida, com uma sobrevida livre de recorrência bioquímica superior ao grupo que irradiava apenas a próstata. E em relação ao grupo 2 e 3, que seria um próstata e mais as cadeias ilíacas, não tinha ainda uma diferença significativa muito grande em relação ao grupo 3. E isso aí também, acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma resposta melhor em relação a isso, até por conta de sempre tentar diminuir os efeitos colaterais em cima dos nossos doentes. Muito bom, Fernando. Boa noite a todos de novo, né? Boa noite a todos de novo. Seus comentários foram ótimos, eu ia caminhar muito por esse sentido aí.
O Bruno falou com relação ao tipo de análise estatística que foi feito nesse trabalho, né? Uma meta-análise que foi desenvolvida ao longo do trabalho. Isso eu acho que a gente vai ver cada vez mais, vamos dizer assim, malabarismos estatísticos para encontrar resultados o mais precoce possível, né? A gente, honestamente, eu acho que eu não tenho capacidade de entender isso nesse momento e julgar, porque a estatística está aí, eles estão trazendo cada vez trabalhos e um RCT convencional que a gente está habituado a ver não é tão mais comum como a gente via no passado, né? Essa meta-análise, como foi falado, reúne 3 trabalhos enormes, né, grandes, né? E é interessante porque são 3 trabalhos que parece que eles se complementam entre si, né? Eles falam sobre o mesmo assunto, mas cada um por um caminho diferente, inclusive com endpoints diferentes. Cada um tem uma forma, vamos dizer assim, é mais conservador, o outro é mais radical na abordagem, né? Então, por exemplo, né, você pega o Radicals, né, que talvez tenha sido um pouco o maior, né, que tinha mais braços, o paciente poderia fazer o resgate com ou sem bloqueio hormonal, né? Então, ele deu essa opção, né? O GETUG 17, ele já ia direto para o bloqueio hormonal, né? E como o Fernando falou, o GETUG 16 foi um trabalho que ele não deu ganho de sobrevida global, né? Como o RTOG 9601, mas ele mostrou ganho de sobrevida livre de eventos, né? Com a radioterapia de resgate associada ao bloqueio hormonal por 6 meses, né? E esse GETUG 17, os pacientes eles necessariamente iam para bloqueio hormonal, né? E o RAVES, né? Assim, no GETUG era sobrevida de livre de eventos, e o RAVES seria, vamos dizer assim, o mais que leva em consideração a radioterapia em si, porque um dos grandes questionamentos que a gente tem, né? Até que ponto esse resultado da radioterapia precoce ou de resgate ou adjuvante, ou mesmo o resgate, ele é melhorado ou piorado com o uso do bloqueio hormonal, né? Porque o bloqueio hormonal você suprime... quem está atuando mais, né? A radioterapia ou o bloqueio hormonal? E o RAVES, ele fez... Provavelmente, os pesquisadores tiraram o bloqueio hormonal exatamente para tirar esse efeito, né? Que seria do bloqueio hormonal, que ele é um fator confundidor, de fato. A pessoa está tomando radioterapia, bloqueio hormonal, até que ponto é um ou outro que está atuando no paciente, né? Então, eles trazem esses 3 aspectos diferentes, mas todos trazem a mesma conclusão, que seria o quê? Existe uma parcela de pacientes considerável, né, em torno de 30%, 40% ou mais, depende do estudo, que não necessariamente eles não precisariam do resgate com radioterapia, né? Esses pacientes seriam poupados, né? E se você for conversar com o radio-oncologista, né, a radioterapia de resgate, o alvo é a própria bexiga, porque você não tem mais a próstata ali, né? Então, embora seja uma dose às vezes menos intensa, né, é também tóxica, porque uma radioterapia radical você tem um alvo que é a próstata, né? E eles falam isso, né? Eu estou reproduzindo o que já foi falado aqui. A gente até discutiu também esse artigo ano passado. Você não tem um alvo, então a toxicidade ela é muito possível. Em relação também ao câncer de próstata, né? Eu sempre falo isso, né? Existe também a possibilidade de você customizar o tratamento. E isso não foi levado em consideração nesses trabalhos, até porque são trabalhos grandes, né? Então, por exemplo, como o Fernando muito bem falou, tem a questão hoje, né, a radioterapia só do leito prostático é o padrão, que sempre foi feito pelos radio-oncologistas, mas hoje a gente sabe que existe a possibilidade de você tratar também a pelve, a drenagem, né? Esses estudos também não levam em consideração a possibilidade de um PET-PSMA prévio ou pós-operatório. Claro que eles têm um trigger de abaixo de 0,2, e o abaixo de 0,2 o PET-PSMA tem um rendimento muito baixo, né? Mas existe sim a possibilidade de você fazer uma customização de tratamento, vamos dizer assim, um paciente que recorre um PSA de 0,3, 0,4, 0,5 e você tratar ele de forma individualizada, né? Não só com a radioterapia do leito, mas também da drenagem associado com o bloqueio hormonal.
Mas eu acho que, de fato, a mensagem que fica, né, que você falou muito bem, isso o radio-oncologista hoje, se você conversar com qualquer um deles, eles aceitam essa tese, é uma tese que eles aceitam muito bem, que é a radioterapia de resgate precoce, né? Você faz a adjuvância muitas das vezes, né, eles fazem, né, o Bruno indica, a gente indica, nós indicamos para eles fazerem, óbvio, né? Porque a gente às vezes perde o paciente, né? A gente não imagina o nosso ambulatório, né, consultório, até no consultório também, você perde o paciente. Em 1, 2 meses, 3 meses, esse PSA pode passar de 0,2 e aí já deixa de ser um resgate precoce, né? Então a gente perde esses pacientes muitas das vezes e eles acabam fazendo a adjuvância porque precisa fazer, é social. Se você não fizer no SUS, né, vamos dizer assim, se você não fizer nesse paciente, ele vai voltar com PSA de 1,5, né? E quando o PSA sobe acima de 1, né, isso a gente já tem muitos estudos que falam sobre isso, você aumenta o risco desse paciente progredir a doença, né? Então, a radioterapia deve ser feita preferencialmente abaixo de 1, né? Mas no resgate precoce você evita a toxicidade, né, e você consegue evitar uma boa parte dos pacientes, cerca de metade, né, ou menos, um pouquinho, de não ir para a radioterapia. Paulo, uma coisa curiosa do Radicals, né, é que eles utilizaram como ponto de corte PSA de 0,1, que é um PSA baixíssimo, né, e inclusive no caso do paciente que esteja com progressão, vamos supor, 0,01 para 0,04, 0,09, eles já estavam indicando uma radioterapia, né? Eu não me sentiria confortável de indicar uma radioterapia de resgate num paciente com PSA de 0,09, por exemplo, porque ele vem com uma elevação constante baixíssima, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente deixa alguma célula prostática ali na região que é suficiente para produzir PSA e levar esse leve aumento, porque se é que isso pode ser considerado um aumento, mas o Radicals utilizou isso, ou seja, eles preconizaram um negócio precoce mesmo. Os outros dois grupos, né, o do Raves e do GTUB17, já usaram o PSA de corte de 0,2, que é o PSA que a gente utiliza aí na prática. Aí eu queria até levantar essa questão aí, Bruno, para o Paulo, para quem gostar de comentar, se sente confortável em indicar uma radioterapia de resgate, no caso, para um PSA tão baixo. Acredito que uma coisa que poderia até ser levada em conta é o grau da doença, né? Vamos supor, você operou um paciente, ZUP 4, 5, que a gente já sabe que são pacientes que têm um prognóstico pior, e que talvez nesse paciente que conseguiu zerar o PSA, chegou, por exemplo, a 0,01, e ele vem com essa leve elevação, talvez você se sinta mais confortável para indicar essa radioterapia de resgate precoce, né? Diferente de um paciente com, por exemplo, um ZUP2 que seja, um nível tão baixo de PSA, que a gente sabe que às vezes aquele vestígiozinho ali, a gente que opera, sabe, a gente nem vê, na verdade, né? Mas que pode ser uma célula prostática produzindo. Outra coisa que eu falo, lembrei que quando o Paulo falou de PET PSMA, né? A gente sabe que o PET PSMA hoje é uma realidade, mas que realmente nesses valores de PSA muito baixo, eles não têm acessibilidade boa. Mas, por outro lado, talvez, nos pacientes com a doença de alto risco, paciente com ZUP 4, 5, né? Até na reunião que a gente teve com o nosso colega aqui da medicina nuclear, ele comentou que em algumas situações esses pacientes com a doença mais agressiva, com um Gleason mais alto, pode aumentar a sensibilidade do PET até ser detectado até em valores de PSAs mais baixos. Mas a pergunta que eu deixo aí para vocês é essa: se vocês concordam comigo, se sentiriam confortável apenas de uma doença de alto risco, ou se indicariam sem o menor problema a esse resgate? Fala, Bruno. O que é que eu Fala, falo? Paulo.
Não, eu acho que eu continuaria usando o corte de 0,20. Até te perguntava, você checou lá baseado em por que eles escolheram esse corte de 0,1? Eu não me lembro. Eu até tentei abrir aqui, mas assim, eu usaria o corte clássico de 0,20 como recidiva bioquímica e para considerar a partir desse valor, e aí considerar aquela questão, 3 valores com intervalo de pelo menos uma semana entre os valores para considerar a recidiva bioquímica. Obviamente, o paciente tem que irradiar precocemente. Eu não tentaria irradiar ele antes de 0,50, obviamente. Né? Eu não vou ficar olhando esse paciente muito tempo para decidir a radioterapia, mas o 0,1 me parece muito... Eu teria que ler lá de novo, ler a metodologia e saber por que eles escolheram um corte tão baixo. Será que foi uma questão de preocupação em deixar de irradiar um paciente de alto risco? Eu não sei. Como os pacientes também tinham um perfil, assim, um percentual grande de pacientes com envolvimento de todo T3, né? T3A, o T3B também o percentual, se não me engano, era alto, e eu acho que vamos até ver aqui o percentual. 76% T3A, T3B. Quantos por cento? 76%. É altíssimo, né? Então, eu acho que teve uma preocupação, talvez, de não colocar em risco esses pacientes, a dúvida ainda persistia em fazer adjuvância. Eu não sei como é que eles justificaram esse 0,1 aí. Doença extracapsular também. Com doença extracapsular, paciente de alto risco mesmo, aquele paciente que dá vontade de você irradiar. Se bem que vesícula seminal é um marcador de alto risco na sistêmica também, né? E não é só de recidiva loco-regional, mas é um paciente que tem alta chance de recidiva à distância também. Mas eu tenderia a usar 0,20. Fala aí, Paulo, o que você acha? Bruno, eu acho o seguinte, esse é um tema espinhoso aí, sabe? A gente não tem as respostas para tudo, né? Na verdade, eu acho que a gente acaba tratando de acordo com o que a gente vê, né? O que eu quero dizer? Um paciente que a gente opera e ele, assim, eu sempre falo isso, toda reunião assim que eu tenho oportunidade eu falo, o PSA é o nosso marcador de recidiva. Não tem nenhum exame capaz, melhor, de detectar recidiva de doença do que o PSA. Não tem PET-PSMA, é PSA. Óbvio que o PSA ele não vai dizer a localização da doença, mas ele é um marcador. E ele é um marcador mais sensível, até se prove o contrário. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Esse paciente que recorre devagar, né? Devagar no sentido assim, você consegue monitorar, né? Ele vem no 00. A gente que opera próstata, a gente tem essa visão muito próxima, talvez o Bruno até tenha um pouco menos assim de ver. Ele faz 008, 0012, 0018. Então, esse paciente, ele é um candidato à radioterapia de resgate precoce. Ele pode até não chegar a 0,1, foi o critério do Radicals, né? Mas a gente está vendo que está acontecendo um negócio ali, né? É óbvio que se você fizer uma radioterapia ultra precoce, vamos dizer assim, você vai aumentar a toxicidade, até porque o paciente está num pós-operatório imediato, né? Essa margem de 0,1, em tese, né, para uma doença assim, um ISUP7, né, um Gleason 7, ISUP3, o 2 ou 3, é uma margem bastante segura, assim, né? Um Gleason 8 ele tende a se comportar de uma forma um pouco mais diferente. Então, o ISUP7 ele está subindo lentamente. Eu não tenho condições de esperar esse paciente chegar num PET-PSMA visível. Eu acho que essa é uma mensagem até interessante da gente ter. Eu não preciso esperar a doença aparecer para tratar. Esse é um ponto, né? Eu não preciso esperar. Eu vou esperar chegar no 0,5 para eu ver uma doença, né? Para customizar um tratamento. Eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem, né? Contrapartida, a gente tem situações, né, que a gente opera um paciente e ele no pós-operatório é 0,1, 0,18, 0,35, 0,55, né? É rápido, né? Ele está se recuperando da cirurgia e em menos de 6 meses ele já está numa situação como essa. Esse paciente, para mim, ele abre uma janela de possibilidades e você faz um PET-PSMA. Né? Você faz um PET-PSMA e você tenta customizar esse tratamento dele. Então, assim, essa é a minha visão, entendeu? Eu acho que não tem resposta, foi o que o Fernando perguntou. A gente se depara com as situações e, de acordo com o que ela aparece, a gente vai fazer. Né? Agora, um fato que eu acho que é a mensagem mesmo que o João colocou é o seguinte:
não tem espaço para a gente tratar de forma adjuvante, na maior parte das vezes, a não ser que seja uma questão social. Eu vou perder o paciente, eu não consigo acompanhá-lo de perto, aí, de fato, é melhor tratar. Mas a gente vê no nosso ambulatório, assim, eu diria que não é raro, né? Até pacientes de alto risco, né? Operados e encerrou a história dele por ali, né? A gente até pensa assim, será que o patologista acertou esse diagnóstico? Mas a gente tem inúmeros casos lá no ambulatório, né? Não são poucos, que a gente opera uma doença de alto risco e fica por ali. É óbvio que não é a maioria dos casos, né? É óbvio. Mas existem essas situações. Doença de alto risco, né? Imagina um risco intermediário. Então, eu acho que essa mensagem pode ficar, de fato, os radio-oncologistas, eles abaixam a cabeça, entendem que é mais ou menos por esse caminho mesmo, que a adjuvância talvez não seja para todo mundo, né? Eu acho que é por aí. Não sei. Pessoal, quer fazer algum comentário? Residente? João, você que apresentou? Bom, o professor Bruno tinha falado aí agora há pouco do acometimento da vesícula na peça. O Campbell mostra que, especialmente, o acometimento da vesícula é um caso que se beneficia mais ainda do que os outros da radioterapia adjuvante e também do resgate, né? Tem um dado até interessante, se não me engano, é um estudo da doutora Kruk, que embora a gente tenha esses pacientes de alto risco para metástase, né, Gleason alto, tempo de duplicação do PSA curto, esse paciente que logo no início já aumenta, mas é esse grupo que tem ganho de sobrevida com a radioterapia. Embora esse grupo seja o grupo que remonta um risco maior de doença sistêmica, é o grupo que tem um benefício claro de ganho de sobrevida, não é o grupo que tem aquela progressão lenta do PSA, que remonta ao grupo que você imagina que a recidiva é loco-regional, na loja prostática, e aí, num primeiro momento, a gente pode imaginar, bom, é o grupo que talvez se beneficie mais da radioterapia, mas esse estudo, se não me engano, é da doutora Kruk, mostra que, na verdade, esse grupo não teve benefício de sobrevida com a rádio, no resgate com a radioterapia. Já o grupo de preço alto, tempo de publicação curto, esse foi o grupo que, esse segundo paciente aí que o Paulo acabou relatando aí, né, fazendo esse exemplo aí bem em polos extremos, é o grupo que parece ter realmente impacto de sobrevida. E entra um pouco nisso que você falou aí, né, João? Paciente de alto risco, né? Vesícula seminar envolvida, um T3A, um T3B, enfim, são os pacientes que, talvez esses sim, eles, ainda com doença localizada, você com a rádio consiga ter impacto de sobrevida, né? Lembrando que hoje a gente chega a irradiar paciente com doença metastática, tem meta-análise falando que a gente pode irradiar a próstata dessa metastática que tem impacto de sobrevida, né, provavelmente. A gente está estudando isso aí, né? Agora, como explicar isso é difícil, né? Isso é uma constatação. Isso também foi constatado nesse estudo de hoje, que os fatores pré-operatórios de elegibilidade para o estudo, o estadiamento, Gleason, o PSA, eles não tiveram alteração no resultado final. O que teve alteração mesmo foi se foi feito a radioterapia de resgate ou adjuvante. Se era um T3A, se era um PSA maior do que 10, se era sei lá o que, não fez diferença nesse estudo. Eu queria fazer uma pergunta para o João e para o Bruno, né? O que você considera resgate e o que você considera adjuvância para o João, entendeu? E, pelo que você leu nesse estudo, se existe alguma exceção a essa regra do nosso take-home message de hoje. Se existe... Não, existe um lugar específico para a radioterapia adjuvante. Como é que você falaria isso, João? Aí o Bruno... Um tratamento adjuvante é um tratamento complementar. É um tratamento planejado após a cirurgia radical. Seja para o câncer de próstata, seja para uma cirurgia de um câncer qualquer outro. Independente do PSA. Independente do PSA. Sim, aliás, PSA abaixo de 0,2, né? E a tratamento de resgate é um tratamento que você espera o gatilho de um valor determinado de PSA, seja ele qual for, e você, a partir dessa recidiva bioquímica, você faz a radioterapia. Seja ela no leito prostático ou tratamento de resgate na cadeia linfonodal pélvica, seja
Enfim, não só tem o tratamento de resgate também não é só com radioterapia, pode ter cirurgia de resgate, pode ter tratamento bracterapia de resgate, pode ter tratamento localizado de resgate também, só que, enfim, não é o caso, né? E você perguntou depois se o resgate... Se existe algum... Porque a gente chegou à conclusão que a melhor radioterapia de resgate precoce, né? Se existe espaço, se existe exceção a essa regra, quem seria esse paciente, se você acha que existe, pelo que você leu? Olha, eu acho que não. Eu tinha dado uma lida que você leva muito os pacientes, se não me engano, da invasão da vesícula seminal, eles poderiam ser uma exceção, né? E nesses casos eles se beneficiariam muito mais da adjuvância logo de cara. E acho que é isso. Perguntar para o Bruno se um linfonodo positivo muda ou não, espera, muda a conduta. Nesse estudo, ele disse que não. Não, é uma pergunta. E margem positiva? Eu vou dar minha opinião. Vou dar minha opinião sobre isso. Margem positiva não, gente. Margem positiva não é indicação da gente fazer uma radioterapia adjuvante, não. Mas eu acho que eu entendi o que o Paulo queria ouvir, né? Nós somos cirurgiões, né? Então a gente sabe a cirurgia que estamos fazendo. Então, teria uma situação que eu veria espaço para uma radioterapia adjuvante. Ô, Fernando, só um parênteses, né, para a gente entender. A radioterapia adjuvante, ou seja, o PSA abaixo de 0,2, eu vou indicar radioterapia. Isso é um take-home message, tem que ter na mente, né? Sim, sim. Mas só para a gente frisar, para poder... Eu acho que numa situação em que a gente opera e que a gente tem a nossa sensibilidade, a sensibilidade do cirurgião, aquela que ficou doença ali na loja prostática, eu acho que numa situação como essa, sim, a gente poderia indicar sim, uma radioterapia adjuvante, mesmo com o PSA abaixo. Eu acho que essa seria uma situação que eu falei, eu conversar com o paciente, aparentemente foi uma doença mais aderida, ou então... independente da margem, Eugênio, eu acho que é a sensibilidade do cirurgião. Acho que numa situação como essa eu indicaria. Você, Paulo? Não, concordo. E eu incluiria aí, talvez, para mim, um protótipo de indicação, de exceção a essa regra, eu penso que seja o linfonodo positivo, né? Fazer uma cirurgia adequada com linfadenectomia e vem linfonodo positivo, ainda que o PSA seja zerado, eu acho que pode ser uma opção. Pode ser. Né? Fugiria essa regra. É possível. Queria ouvir o Bruno aí. Só dando continuidade, você falou, aí a gente acaba entrando naquele caminho mais profundo, né? Já que o linfonodo foi positivo, aí a gente vai irradiar onde? Né? A cadeia? Né? Aí a gente começa a entrar nessa questão. Mas é verdade, eu entendo o teu pensamento de indicar na questão do linfonodo positivo, e eu acho que num momento como esse, ouvir um radiooncologista seria importantíssimo. O que você acha, Bruno? Eu acho que assim, a gente vai andar num terreno de incertezas aí, né? Recentemente estava até lendo um artigo da European Urology sobre o paciente N1 que estava num cenário assim, de N1 e é um cenário bem confuso, né? Você pode desde observar o paciente até fazer tudo, radiar e fazer hormônio, é extremamente confuso, não existe um consenso não e a mensagem que fica no final é que você vai ver caso a caso, né? Agora, o padrão, se você responder uma prova, eu diria que eu ia fazer bloqueio hormonal para esse paciente e radioterapia. Tá? Faria um bloqueio de 6 meses e irradiava e depois via como é que esse paciente ia evoluir. Né? Eu acho que seria uma resposta de prova, mas não que fosse certa, não. Eu acho que a gente tem que ver caso a caso. E irradiar a loja, né? Que é o feijão com arroz. Loja, E eu acho que ficaria por aí, né? Se fosse responder. Mas não é a resposta não é simples,
precisa ser nada. Não, Né? não, Quando não. a gente pega para ler doença N1, é extremamente complexo. Né? Muito bom. Antes de passar para o Fernando encerrar a sessão, hoje foi ótima discussão, é tema muito, muito bom. Obrigado, João, Bruno, todo mundo, os alunos do quarto ano. Hoje, durante o dia, eles fizeram várias perguntas, hoje nenhuma. Mas eu queria convidar eles para a reunião de semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um urologista amigo nosso, Dr. André Berger, que é um urologista que foi para os Estados Unidos e hoje ele fica nos Estados Unidos, Brasil, é um exímio cirurgião robótico, né? E ele vai falar para a gente um pouco sobre cistectomia robótica, na terça-feira que vem, às 8 horas, em ponto. Então, eu vou convidar os alunos, todo mundo, para estar presente, o Bruno aí para ver um pouquinho aí, se quiser, cirurgia, né? Um tema um pouco mais cirúrgico. Passar a palavra para o Fernando a encerrar. Obrigado a todos mais uma vez. Bruno vai entrar semana que vem, porque tem que dar a opinião dele sobre a quimioterapia neoadjuvante, né? Gente, encerrando aí mais uma reunião, muito obrigado à presença de todos, ao pessoal que não está acostumado ou não conhecia a nossa reunião acontece todas as terças-feiras, ela é aberta, então vocês fiquem à vontade para participar quando quiserem, e a gente está aqui aberto a perguntas e comentários. Obrigado a todos, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.